assistência e o candidato e, novamente, os membros do júri, um novo membro que se juntou a nós. Eu só desculpa que eu tenho que segurar a mesa para ligar o projeto. Pode ser autorizado, pode ser. É isso que há muito tempo de jogar nesta área. Estas provas vamos ter a advertência do professor António Neves, que vem da Universidade de Aveiro, e que vai desenvolver a disponibilidade para estar aqui. Bem, então, pedir ao Francisco que começasse a sua apresentação. Antes de mais, boa tarde. Queria saudar em primeiro lugar os alunos do júri, agradecer a presença de família, amigos e colegas da apresentação. No decorrer desta apresentação, irei então inicialmente fazer a introdução deste projeto, falar da arquitetura implementada, seguir algumas simulações de testes de voo que foram realizadas, os resultados obtidos e, no futuro, fazer uma breve conclusão. Um grande problema no que toca à navegação em interiores corresponde à perda de sinal GPS ou mesmo à falta total de sinal nesses ambientes. Isto provoca um grande problema quando tentamos correr esta tecnologia para utilizar o veículo em interiores de edifícios. Noutras situações, nem sequer temos acesso também à planta do edifício ou ao mapa, por assim dizer. Uma das soluções para combater este tipo de problemas quando queremos dotar um veículo ou robô de uma navegação autónoma corresponde à identificação de elementos estruturais visualmente. Isto é uma tarefa trivial para seres humanos, mas não em robôs e veículos. Desta forma, existem já vários projetos que combatem este problema, projetos esses que usam uma data de sensores, laser, ultração, câmaras estéreo e câmaras monoculares. No entanto, uma grande parte destes projetos normalmente ou se focam na navegação autónoma ou na detecção de objetos, pessoas e por aí fora. Ora, este projeto então vem solucionar, vem combater este problema fundindo essas duas abordagens, ou seja, dotar um veículo de uma navegação autónoma e, ao mesmo tempo, localizá-lo automaticamente em interiores, neste caso, corredores. Desta forma, queremos então que este sistema funcione, tenha um funcionamento de uma navegação autónoma, flexível e robusta, evitando então uma colisão com paredes, e que ao mesmo tempo promova uma detecção extremamente robusta de, neste caso, portas, que são elementos estruturais dos corredores. Falando então da arquitetura deste sistema que foi desenvolvido. Consiste então numa framework modular. Modular no sentido em que foram necessários fazer vários processamentos de imagem totalmente diferentes e desta forma foram desenvolvidos módulos independentes. Independentes no sentido em que não trabalham independentemente dos outros, cada um fazendo o seu processamento autónomo e retornando resultados conforme a sua função. Foi optado por usar um drone que não tivesse o processamento no próprio drone, mas esse processamento era feito remotamente num computador. A comunicação em si era realizada através de uma ligação Wi-Fi. Foi construída então a framework no seguinte sentido: teria então dois lados. Um lado de hardware, ou seja, um lado de aquisição de dados, e um lado de processamento, um lado de software que estaria a correr então remotamente no computador. No lado do hardware temos então um drone que fornece vários dados ao computador. Dados como informação inercial e métrica, tal como velocidade, dados do acelerômetro, giroscópio e dos sensores e, mais importante ainda, uma feed de vídeo em tempo real. O drone ficaria então apto a receber comandos de ajuste de voo que seriam enviados pelo computador. Do lado do software, ou seja, do computador, temos então os diferentes modos de processamento de imagem a correr e a finalização desse módulo, o final desse módulo seria, desse framework, seria então o envio de comandos de ajuste de voo para o drone. Nesta figura podem ver então um esboço, um esquema da framework desenvolvida. Podem ser destacados aqui então o lado do hardware, correspondente ao drone, que é os seus dados enviados ao computador, e o lado do hardware do computador de volta.
Destaco ainda os 4 modos de processamento de imagem desenvolvidos individualmente, o módulo de pré-processamento, de detecção de portas, o módulo de navegação e, por fim, o módulo de estimação de posição do veículo. Começando então com o módulo de pré-processamento. Algo que foi necessário, em primeiro lugar, era, uma vez que estamos a trabalhar com um veículo aéreo, certas interferências, tanto introduzidas pelos próprios correntes de ar causadas pelo drone ou introduzidas pelas diversas portas que existem nos corredores, iriam provocar oscilações indesejadas no vídeo. Desta forma, para não perder qualidade de imagem, para não perder informação útil na imagem, foi criada uma modelização de imagem. Este módulo funcionava à base de uma detecção de semelhança entre frames, usando uma técnica chamada Optical Flow, para reduzir dessa forma oscilações brutas, tal como pode ser verificado neste vídeo que estou aqui a correr. Foi aplicada também uma filtragem à imagem. Isto porquê? Para reduzir, de certa forma, ruído que não seria necessário ou que iria atrapalhar, por assim dizer, os outros módulos de processamento. Técnicas que foram aplicadas inicialmente foi a redução da resolução da imagem, foi usada uma técnica chamada uma abertura, que é conhecida em processamento de imagem como sendo um operador morfológico, e um alisamento gaussiano. Isto para, de certa forma, tirar tudo o que é características indesejáveis da imagem, mantendo aquelas que seriam necessárias para os diversos módulos. Falando então nos módulos seguintes, para a navegação do veículo, foi optado por fazer uma detecção do ponto de fuga da imagem. Isto porque detectar o ponto de fuga? Uma vez que este trabalho foi realizado com a assunção do Manhattan World, que basicamente consiste no uso de ambientes em condições ideais. Neste caso, na detecção de ponto de fuga, temos, por exemplo, corredores em que o ponto de fuga se encontra sempre no centro do corredor. Ora, usando esta informação, conseguimos então botar o drone numa navegação na qual ele se mantenha sempre alinhado no centro do corredor. Desta forma, evita colisões com paredes e deslocamentos indesejáveis, tanto para um lado como para o outro. Para além disso, este modo pode ser usado também para detectar obstáculos que se encontrem a barrar a passagem do drone por uma interrupção contínua da detecção deste ponto de fuga. Este modo funciona simplesmente através de uma detecção de linhas de imagem, uma filtragem de linhas oblíquas, ou seja, removendo as horizontais e verticais, e depois detectando o ponto onde houver mais intersecções. Trabalhamos com uma feed de vídeo para reduzir oscilações indesejáveis do ponto de fuga e manter-se uma detecção mais coerente ao longo da trajetória do drone pelo corredor. Foi usado um filtro de Kelvin. Como podem ver, um exemplo do resultado deste modo encontra-se na figura, e é a detecção eficaz do ponto de fuga. Para uma detecção de portas, nós decidimos inicialmente fazer uma detecção de portas, isto porque era um movimento estrutural que existia em todos os corredores nos quais iriam ser realizadas simulações e testes. Para além disso, eram os únicos equipamentos que se encontravam nas plantas na planta do edifício. Foram usados 2 métodos de detecção de portas, isto por 2 razões simples. A primeira é para aumentar a eficácia da detecção, funcionando um método numa detecção principal e o outro numa validação secundária. Para além disso, o tipo de portas, que o maior número de portas que queríamos detectar, o tipo de porta em si não era visível quando o drone estava a embarcar no centro do corredor, isto porque estava atrás de uma reentrância no corredor. Como podem ver na figura, o símbolo tem este uma ligeira reentrância antes de chegar à porta. Então, o primeiro método que usámos foi uma detecção de reentrâncias. Funcionava simplesmente através de uma segmentação do chão, ou seja, fazer um isolamento do chão do resto da imagem, usando um algoritmo de watershed, e, após isso, detectar a reentrância da porta que se assemelharia a um quadrado, como podem ver nesta seguinte imagem. Podem ver no canto inferior esquerdo e direito, estes quadrados, ou que se assemelham a um quadrado, correspondem às reentrâncias. Logicamente, o passo seguinte seria encontrar um canto válido, um vértice desses quadrados, que era então o resultado deste módulo. Tentava desta forma uma reentrância com eficácia. O segundo módulo consistia simplesmente na detecção dos contornos das portas. Isto era simplesmente feito através de uma detecção de contornos de todas as figuras do corredor, uma aproximação desses contornos a retângulos e, finalmente, uma filtragem dos contornos que nos eram úteis, nomeadamente os contornos que eram os retângulos, que eram os contornos das portas, tal como podem ver nesta imagem. O módulo final era o módulo de estimação de posição. Ora, este módulo dependia então da velocidade proveniente do drone, que era facultada por ele através da ligação Wi-Fi,
De uma informação pré-codificada do mapa, ou seja, uma informação sobre o comprimento do corredor, o número de portas e a distância das portas em si, e, obviamente, o resultado do módulo de detecção de portas. Isto então funcionava da seguinte forma. Através da informação pré-codificada do mapa, era desenhado um esboço do corredor, como podem ver nesta imagem, e depois tínhamos duas atualizações. A atualização da posição do drone, que era atualizada conforme, tendo em conta a sua posição inicial e conforme a sua velocidade atual, e a posição de onde eram detectadas as portas. E isto dependia de, caso a estimação de posição do drone fosse detectada que estava perto ou dentro de um determinado intervalo de uma determinada das portas, nessa altura, caso o módulo de detecção de portas detectasse retornasse uma validação, uma detecção válida de uma porta, então a sua posição era atualizada, tal como pode ser visto nesta seguinte imagem. Para testar todos os sistemas envolvidos, foram realizadas simulações essas foram feitas offline, ou seja, não era usado um drone, mas sim vídeos gravados com a câmera semelhante àquela que estava no drone, e foram usados corredores mais largos e corredores mais apertados. Para os testes de voo, foi usado efetivamente um drone, o Parrot AR Drone. No entanto, devido a condições indesejáveis, nomeadamente correntes de ar introduzidas tanto pelos motores do drone como pelos diversos laboratórios e gabinetes por trás das diversas portas, essas correntes de ar não permitiam uma navegação estável do drone. Simplesmente ele era, ou era ficar encostado no aparelho, ou era projetado numa direção arbitrrária. Não havia forma de fazer um controle estável. De forma exemplificativa, num tipo de simulação, em teste de voo, temos então aqui o resultado do programa. Como podem ver, é fácil identificar os diversos módulos envolvidos. Chama atenção para quando efetivamente é detectada uma porta com os dois métodos, sendo as reentrâncias o método principal e os contornos o método secundário. A sua posição é atualizada com uma label indicativa da porta, com o número do laboratório aqui no mapa do lado esquerdo, e o ponto de fuga, desta ponto de fuga, deve ser usada para manter o drone alinhado no corredor. Esta parte da navegação é mais compreensível nesta parte de teste de voo. Como podem ver, temos o drone a correr nesses corredores e podem observar nesta fase, devido a uma corrente de ar indesejável, o drone foi projetado para a esquerda. No entanto, devido a uma detecção coerente do ponto de fuga, ele depois conduz a sua trajetória, tentando sempre manter alinhado no centro do corredor. Para além disso, a detecção de portas continua a funcionar em condições, sendo atualizada no mapa, tal como foi indicado nas simulações. O drone aqui, neste caso, parou de se mover, porque isto é uma limitação também do ecrã, já não tinha pixels a mais para desenhar o mapa, por isso foi impossível continuar a navegar. A nível de resultados, dos três corredores que usamos, dois largos e um mais apertados, chegou-se à conclusão de que o corredor onde obtivemos os melhores resultados é, de facto, um corredor mais largo e, portanto, neste caso, 6 portas. Obtivemos os melhores resultados porquê? Em primeiro lugar, o desvio padrão do ponto de fuga. Isto é importante uma vez que demonstra a robustez da detecção do ponto de fuga, tendo sempre uma detecção, neste caso, precisa e exata. Levando então a uma navegação segura. Obteve também um maior sucesso na detecção de portas. Chama a atenção, embora a taxa de sucesso do corredor 2 seja mais elevada, este corredor apenas continha 4 portas e este não continha 6. A taxa de sucesso é efetivamente maior. Em 80% das vezes o drone efetivamente chegava ao final do corredor. Quando não chegava era devido a uma corrente de ar mais forte por facto de uma porta do fundo ou do início do corredor estar aberta, o que não dava para ser compensado pelo modo de navegação. Pode ser o corredor, como se tratava de um corredor mais apertado, como já foi explicado, não dava para fazer testes de voo nesse corredor, apenas foram usados os dados da simulação. No entanto, tendo em conta o pior comportamento do módulo neste caso, chegaríamos à conclusão facilmente que num teste de voo os resultados continuam a ser os piores. Isto deve-se em parte ao facto de haver muita diferença visual nestes corredores, nomeadamente a presença de postes e placais fixados nas paredes. Isto introduziu vários problemas na detecção das linhas no corredor, o que depois era problemático na detecção do ponto de fuga e das portas. Para além disso, estes corredores possuíam poucas portas com reentrâncias bastante acentuadas, havendo mais portas à face da parede. Ou seja, sendo o módulo sendo específico para a detecção de reentrâncias acentuadas, nem sempre detectava portas com poucas reentrâncias. Em jeito de conclusão e perspectivas de trabalho futuro, algo que poderia ser feito para melhorar este trabalho é, nomeadamente, o melhoramento
de alguns dos moldes, nomeadamente do ponto de fuga e da detecção de portas, para tornar mais robusta a situação que eu acabei de falar dos portas e dos placares. Outro modo de melhorar este sistema seria avaliar diferentes algoritmos de segmentação para chegar à conclusão de qual seria então o melhor nas diversas situações. Poderíamos então, ainda, tendo em conta que isto é uma framework modular, adicionar outros modos para detecção de pessoas, obstáculos e contornar esses mesmos obstáculos. Poderia ser usado também um drone com maior taxa de transferência, o que seria ótimo, nomeadamente no que se trata de feed de vídeo, porque poderíamos ter uma feed com maior frame rate. Por fim, poderiam ser acoplados em outros sensores, nomeadamente sensores de laser e ultrassons, para facultar dados adicionais aos diversos modos de detecção e navegação. Como conclusão, então, concluímos que é de facto possível dotar um drone, um veículo aéreo neste caso, de uma navegação autónoma, robusta e com um sistema de colisão fiável, evitando então colisões, e um modo de estimação de posição à base de detecção de portas, tarefas essas que eram triviais para o ser humano e agora conseguimos dotar um veículo desta mesma capacidade. Uma framework desenvolvida como sendo o resultado deste trabalho abre então uma porta para um desenvolvimento futuro, uma vez que é bastante simples uma adição e remoção de módulos conforme a necessidade do projeto ou de investigação neste caso. Por fim, gostava de salientar que um artigo sobre este projeto foi submetido para uma conferência Robot 2015. Dou então por terminada a apresentação e para alguns minutos. Muito obrigada, Francisco. Passo então a palavra ao Alberto, professor Neves. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar os meus colegas do jardim, em particular o professor Nova, que não está aí quando costuma chegar a pouco. Queria cumprimentar o candidato, Francisco, e desejar boa sorte para o que falta ainda destas provas. Bom, o documento que entregou parece muito bem escrito, encontrei muito poucas galhas, um trabalho sem dúvida é interessante, atual. Da forma como eu fui documentado, fica a sensação que houve aqui uma grande quantidade de trabalho em termos de documentação. Está patente pela quantidade de algoritmos que foram testados. Os resultados parecem também interessantes e bem documentados, não só pelos vídeos de suporte, que eu tive o cuidado de ver, que estão todos online, mas também por alguma análise objetiva de taxas de sucesso e outros médios que revelam alguma coisa. De facto, é um artigo submetido, deixa aqui no ar o que é que pode ou não pode ser uma novidade. Falaremos daqui a pouco, se houver tempo, sobre o que é que foi efetivamente aquilo que explorou no artigo, dado que eu não tive acesso a ele antecipado. Bom, o resumo parece muito claro, mais uma vez vou seguir como para o seu colega, começar do início ao fim para não darmos a intenção de provar, torna digamos, a discussão ser mais fácil. Mais uma vez apresenta o problema, apresenta como faz, os resultados, acho que torna apelativo para quem quiser ver o resto do documento seguir. Uma estrutura típica, está da arte de documentação, resultados, nada a dizer sobre isso. Começando no início. Eu comecei aqui, quando li o contexto da sua aplicação, no final da secção 1.1 ainda não tinha sido claro para mim onde é que as imagens vão ser processadas. Obviamente, quando o leitor avança na explicação do trabalho, percebe-se que efetivamente isso é feito num computador à parte. Bom, avançando, na questão 1.2, faço a mesma pergunta que fiz à sua colega há pouco, estou um pouco a repetir, mas acho que faz sentido. Primeiro, as perguntas que levanto em termos de investigação foram levantadas efetivamente no primeiro link que se reuniu com o seu orientador e saí de lá dessa reunião com estas perguntas todas, ou elas foram surgindo na fase em que tentou escrever o seu documento e elas ajudaram a estruturá-lo? Assumir a posse. E até porque, inicialmente, quando a ideia surgiu de fazer este projeto, estávamos muito longe sequer aliás, a ideia base consistia na navegação autónoma através da identificação de estruturas base do rolador, isso sim. Agora, coisas como, por exemplo, detecção de portas, isso foi algo que surgiu futuramente. É algo que não estava ainda claro, por isso, respondendo então de uma forma concreta à pergunta, parte da pergunta, parte então desta research question foi feita logo no início, embora uma grande parte também tenha sido feita mais no futuro. E diga uma coisa, parte dessa resposta não teria já ficado claro também quando fez a preparação do seu
Estado da Arte, ainda antes, imagino eu, de ter começado a implementação, assumi que esta foi a hora. Sim. Aliás, foi, a parte do Estado da Arte na altura foi feita já com o intuito, mas nessa altura ainda não estava definido quais os elementos estruturais que seriam detectados. Como digo, durante a fabricação de portas foi algo que surgiu depois. Na secção, sim. Sim, até porque posso adiantar. A ideia inicial era este módulo funcionar tanto para navegação em corredores como escadarias, ou seja, uma navegação autónoma em qualquer ambiente. Devido depois a restrições temporais, limitámos apenas a corredores. Na secção 3, quando termina aí a listagem daquilo que são os principais problemas e objetivos, digamos assim, dada a complexidade, eu concordo num sistema destes, quando diz que o objetivo será implementar algoritmos típicos de processamento de imagem, pensou em inovar logo nesta altura ou achou, ok, pronto, eu vou tentar estudar algoritmos que existem, implementá-los e no fim ver o que é que dá? Minha pergunta era, se pensou logo em tentar implementar ideias novas, quando pensou nos objetivos da sua dissertação? Sim e não, posso explicar. A ideia é... Porque escreveu que não, a questão é essa. Okay. Pensou em criar um framework que se baseasse em algoritmos típicos de processamento de imagem encontrados sim, está a perguntar se eu queria melhorar esses algoritmos. Não, a ideia era fazer melhor uso dos algoritmos já desenvolvidos, uma vez que eram robustos, e o facto de se usar o OpenCV como um técnico de processamento de imagem que já contém uma implementação bastante performance-friendly, por assim dizer, e o objetivo seria então qual a melhor junção de algoritmos já existentes para obter os resultados que... Diga-me uma coisa, o que é que quis dizer com a complexidade computacional ser dependente do tamanho do ambiente? Isso era, na altura, o intuito do visto escrito seria, como já disse, o objetivo inicial era a navegação sem feita em corredores, escadarias e por aí fora, seria não limitar tanto a um certo tipo de corredor ou um certo tipo de ambiente, o que acabou por ser o que aconteceu. Mas a ideia inicial era não limitar, por exemplo, um corredor com 5 portas ou um corredor com 3 portas à direita e 2 portas à esquerda, não limitar dessa forma, ou seja, ser versátil no ponto de vista em que, não sabendo o que estaria no corredor, fazer a navegação e uma detecção às escuras. Não é bem um environment size, é mais algo diferente. Não é bem size, é mais diferença. Imagino que um framework computacional esteja mais, digamos, depende mais do seu tempo de processamento, por exemplo, do input que estão imagens e não do ambiente cognitivo. Claro que a complexidade do ambiente influencia os algoritmos, etc. A sua frase seguinte, ainda nesse contexto, eu tinha aqui uma série de questões nesta introdução, que esbarrei aqui em vários sítios. A frase seguinte parece um bocado forte demais. This project aspires to be the stepping stone towards. E é verdade, então, mas não temos nada ainda aí que se possa utilizar como ponto de partida. Se eu comprar um drone, não consigo pegar um framework e fazer qualquer coisa. Esta dissertação era mesmo o objetivo de ser o stepping stone? Era no sentido de, naquela versão que eu falei, de navegação e localização autónoma, porque, posso explicar, já havia, nomeadamente na parte da navegação autónoma, já existe muita coisa feita à base até da detecção de ponto de fuga em corredores. No entanto, da literatura que consultei, não havia muitos projetos que fundissem então esta localização autónoma, embora, por exemplo, houvesse muito mapping de interiores, mas com utilizadores a pilotar o drone, por exemplo, não com o drone a fazer a sua própria navegação e o próprio mapping. E a ideia seria então fornecer algo autónomo e, por exemplo, se alguém no futuro quisesse usar para fazer mapping de interiores, modelação 3D de ambientes, usar então já este projeto para o próprio drone fazer toda a navegação autónoma e todo o possível reconhecimento de estruturas e pessoas e whatever, o que quiséssemos, não iria necessitar de um ser humano controlar o drone. Depois, mais à frente na página 21, diz que the implemented project is the spiritual successor of a project
of the Cleveland University of Texas. Sim. Força. Sim, esta parte usei o nome de sucessor espiritual na medida em que a parte da navegação era feita mesmo, ou seja, uma manutenção de ponto de fuga, fazendo aquela filtragem de linhas necessárias, calculando o centróide, por assim dizer, de todas as interseções, e o objetivo era na mesma manter o drone alinhado no centro do controle. Eles neste projeto fizeram na mesma, não diria exatamente a mesma coisa, porque não tive acesso que era a recomendação deles, mas o conceito inicial era esse. Se calhar o termo sucessor espiritual não seria mais correto, uma vez que só a parte da navegação é que foi inspirada neste trabalho. Eles aqui a única coisa que fizeram, para além da navegação, era uma detecção de pessoas. Pois, pensei que tinha respondido a minha pergunta toda na página 23, quando diz quando tenta apresentar quais são as principais diferenças entre esta referência e este trabalho e o seu trabalho, há pelo menos duas coisas que eu não encontrei depois nos resultados, que têm a ver com a detecção do fim do corredor e a detecção de obstáculos que bloqueiem a passagem do drone. Okay. Isso aí realmente nos resultados não apareceu. Isto por uma razão simples. Aliás, não apareceu de certa forma, isto é, quando nos vídeos que deve ter visto online, quando o drone, a parte de take-off, quando a terra, por assim dizer, a navegação não está temporizada, ou seja, na medida em que, quando o drone chega ao final do corredor, deixa de ter linhas suficientes para detectar o ponto de fuga e detecta aquilo como uma interrupção demasiado longa do ponto de fuga e vê isso como um possível obstáculo que está a barrar a sua passagem. E, havendo uma temporização de falha de detecção, ele vê isso como a medida de segurança que ele implementa é aterrar. Posso já adiantar que, em simulações, em testes de voo realizados em ambiente noturno, ou seja, só com a luz interior, para além de haver problemas devido a reflexões no chão, devido à luminosidade interna, houve uma situação curiosa em que o drone se encontrava no meio do corredor e a luz falhou. Ou a luz foi abaixo. Passado algum tempo, a luz voltou a acender. O que aconteceu foi, de facto, que o drone ficou a pairar durante algum tempo a tentar fazer uma aquisição válida do ponto de fuga antes de prosseguir a sua navegação. Ou seja, caso alguém se colocasse em frente ao drone, o que teria o mesmo comportamento das luzes apagarem, porque iria haver uma interrupção contínua da detecção do ponto de fuga, o drone ficava e ficou algum tempo a fazer hover, à espera de uma detecção coerente, e passado algum tempo, se não restabelecesse, se não fizesse lock à posição do ponto de fuga, se não fizesse uma detecção válida, ele iria apenas então aterrar. Caso voltasse a adquirir um ponto de fuga válido antes dessa temporização, ele iria então prosseguir a sua navegação. Pronto, tem noção de pontos que eu vou dar isso na sua dissertação. A parte do que ele parou e que ficou à espera de concluir sim, mas nunca aprendeu isso, como apresentou aqui no capítulo 2.4, como sendo também uma inovação relativamente ao autorismo para a detecção. Isso é interessante. Acho que seria interessante. Na altura cheguei a pensar nisso. Não incluí por uma razão muito simples, porque faltou uma arte de ter uma câmera de vídeo a filmar assim, o teste de voo em que ele nos falhou e só por não ter documentado essa parte. Pelo que não precisava, bastava ter arranjado ter algum tipo de obstáculos que não tinham muitíssimo, avançando, o tempo é limitado. Podia ter tido mais cuidado também a fazer a relação entre o estado da arte e o que foi a sua solução, em que é que se baseou, em que é que não se baseou, o que é que me pareceu interessante ou não. Avançando para o capítulo 3, qual é que foi a taxa de transmissão que conseguiu entre o seu drone e o computador base, a estação base, não sei assim a partir daqui? A taxa de transmissão está a dizer nível de... Diz que o vídeo é capturado pela câmera por 3 por segundo. Sim, por ser o que se quer dizer. Consegue essa taxa de transferência para a resolução da câmera? Consegui baixar a resolução do... consegui, espera. Não foram 30, foram à base de 23 e 24 frames por segundo. Isto tendo uma resolução base, uma resolução não tão alta da câmera. Isto porquê? Como expliquei na apresentação, tanto para, na altura era para tornar o processamento mais simples, mais rápido, baixando a resolução da imagem. No entanto, o drone utilizava algo que foi descoberto após o sistema já estar implementado, porque obviamente não tive acesso logo ao veículo, mal comecei a trabalhar neste projeto.
E na altura em que a resolução, em que o método de remoção de ruído passava bem por baixar a resolução da imagem, nessa altura eu não sabia que o drone tinha dois modos de transmissão de vídeo, um em 720p e um em modo VGA. E na altura optei por, ao invés de estar a receber a imagem em 720p e depois fazer um downscale da resolução, optei então por receber os dados em imagem em VGA, o que facilitou bastante em dois motivos. Primeiro, a autonomia do drone, a autonomia da bateria era muito maior, porque não estava a gravar uma resolução bem elevada, e o segundo, consegui manter então essa frame rate não de 30, mas de 23 a 24 frames por segundo, graças a uma resolução mais baixa. Essa informação tem sido importantíssima, levantou aqui várias questões, porque apresentar a redução da resolução apenas para filtragem, podemos saltar para lá se quiser a secção 4.2 e 4.1. Queria que nos explicasse, para além daquilo que já disse na apresentação que escreveu, qual é que é o impacto destes dois blocos na detecção final. Se eu não os tivesse e não os colocasse, qual é o impacto disso? Okay. Se me permitirem aqui os slides extra. Porque eu imagino, por exemplo, que poderia configurar no filtro de Kalman para ter em consideração alguns daqueles movimentos adicionais do drone e assim, olhava só para o ponto de fuga e tentaria compensá-lo apenas com o filtro. Será que a filtragem é extremamente necessária? Testou com isso em filtragem? A pergunta concreta. Sim, testei com isso em filtragem e tinha impactos. O impacto principal da aplicação de filtragem, não a aplicação de filtragem, não era tanto na detecção do ponto de fuga, mas sim mais nas portas. Isto porquê? Devido aos corredores que eram usados. Como podem verificar nesta imagem, os tipos de corredores não têm paredes lisas. Eles têm, como pode ser visto nestas linhas vermelhas, têm algumas linhas verticais. E o objetivo principal era isolar apenas, ou manter apenas os contornos das portas, ou informação útil do corredor, removendo tudo que fosse detecções de linhas que não fossem necessárias, nomeadamente estas horizontais e verticais, como tem, por exemplo, no chão e nas paredes, e também, por exemplo, algumas do teto, porque, não sei se é como aqui, isto na detecção de ponto de fuga, eram estas as linhas que nos interessavam para depois detectar o centro do corredor. Linhas mais, por exemplo, se fossem mais, por exemplo, mais baixas, por assim, com um raio, um grau maior, uma distância radial maior, por assim dizer, ao ponto de fuga, iria causar vários problemas. Isto era muito notável, precisamente no corredor, que eu mencionei que tinha um póster, por exemplo, tinha póster de placares, mas evidentemente tinha um placar com pósteres, o que ainda introduzia uma maior detecção de linhas indesejáveis e, principalmente nessa situação, em que na detecção de ponto de fuga, mal o drone avistava mal estava numa proximidade considerável do póster e do quadro, a detecção de ponto de fuga era detectada totalmente fora do local onde supostamente se tinha uma detecção coerente. Ao fazer essa filtragem, deu a eliminar alguma interferência dessas linhas, introduzindo condicionamentos adicionais que eram adicionados aos pósteres. Mas eu acho que teria sido importante explorar mais o porquê destes dois módulos, isso me justificou-me e apresentou-me aqui no espécie. Mas acho que teria sido possível documentar testes feitos com e sem e a explicação completa do porquê. Porque quando penso em filtragem, penso não só na questão da redução de resolução, da proteção dos filtros calcinos, etc., mas também o próprio processo de tentar orientar a imagem. Sinceramente, pensado. Avançando para não ficarmos em preços, o conceito de ROS é mesmo necessária a utilização de ROS? Eu percebi que facilitou porque já existia um módulo de comunicação com o comum. Segundo, o seu objetivo de modularidade levou também a escolher o ROS por causa disso? Não. Até porque assim, o ROS foi escolhido apenas por uma facilidade. Porque o objetivo em si era o desenvolver esta framework. Usar o drone para testar este sistema era apenas uma aplicação prática. Até porque, se formos a ver, poderíamos usar também para uma localização de veículos terrestres. Este modo desenvolvido funcionaria de igual forma. No entanto, o ROS foi escolhido apenas por ser fácil de usar, a documentação ser bastante acessível
e pelo facto de usarmos o drone que iríamos utilizar, já haver muito trabalho feito e documentação sobre o próprio driver feito por outros investigadores para a comunicação fácil. E pensar também no facto do resultado do seu trabalho ser também um conjunto de nós, de módulos de nós que pudessem Não entrou nessa categoria. Tanto não entrou nessa categoria como não entrou na categoria de controle do próprio drone, uma vez que era tudo à base de imagem, ou seja, a parte de controle já estava toda feita no processamento interno do drone e, sendo tudo proprietário da própria marca, da Parrot, não era possível sequer tocar nessa parte do software. Ficou satisfeito com o resultado do seu algoritmo apresentado no 431 sobre o threshold dinâmico do detector de contornos? Fiquei porque, uma vez, inicialmente não tinha esta adaptação do threshold, não tinha um threshold dinâmico, era estático, e o que se notava era que em situações em que o threshold era demasiado alto, havia uma falha de detecção do ponto de fuga. E, na altura, jogou-se um bocado por qual era a preferência. Manter, no caso de haver uma falha de detecção do ponto de fuga, fazer uma, às vezes acontecia, por exemplo, em 3 frames, acontecia, por exemplo, num ou 2 frames, ou se calhar nem sequer acontecia. Mas a opção era, das duas uma, ou caso houvesse uma falha de detecção, porque usando aquele threshold havia frames em que não eram detectadas linhas suficientes para detectar a interseção dessas linhas e, nomeadamente, detectar o ponto de fuga. E então a escolha era, nessas frames em que, efetivamente, não existem linhas suficientes, assumimos que a localização do ponto de fuga é a mesma da frame anterior, ou seja, se não há informação nova, assumimos que é o anterior, ou uma média das anteriores, ou então usar um threshold dinâmico, ou seja, quando não era detectado o ponto de fuga com esse threshold, esse valor era reduzido e era tentado outra vez fazer uma detecção. Neste caso, usávamos no máximo 3 tentativas. Se pode parecer muito, mas a nível de processamento era rápido. Falta de uma expressão. Já vamos a essa parte. Tem outras alternativas, como por exemplo a ligação da câmara, os parâmetros colorimétricos? Não, a ligação não. Tem que analisar mais ou menos a mesma coisa, certo? Depois do termo ambiente, se eu conseguisse que a câmara se ajustasse às variações de iluminação, não é a mesma coisa. Poderia ser outra solução para isto seria não fazer uma detecção frame a frame do ponto de fuga, uma vez que, se assumimos que o drone está centrado no centro do corredor, se ele faz uma detecção do ponto de fuga e verifica que está centrado, supostamente, num intervalo pequeno de 1, 2 segundos, ele ainda estaria centrado no corredor. Isto em condições ideais, ou seja, não é necessário estar a gastar tanto processamento numa detecção frame a frame do ponto de fuga, fazer uma detecção mais para validação da posição correta. Esta alternativa não foi seguida, uma vez que não havia aquela interferência de correntes de ar, era efetivamente necessário fazer uma detecção consistente e sempre seguida do ponto de fuga para mantê-lo sempre alinhado no corredor. Pronto, já percebi também que o facto de ter escolhido a detecção de portas tinha a ver com os ambientes onde quis testar o seu drone, poderia ser outros objetos das terras, outros tipos de equipamento do local de operação. Sem isto modular, a ideia seria substituir este módulo por outro. Exato, tirar uma detecção de portas. Relativamente à parte da detecção das portas, percebi também que não testou, por questões de limitação de tempo, se calhar outro tipo de algoritmos, usou outras cenas, podia ter usado um dos vários algoritmos de segmentação que existem, visto que este tipo resolve os problemas que depois acabou por não conseguir resolver, pelo que eu percebi. Tenho mesmo que não tenho apresentado nenhum tipo de análise de complexidade dos vários módulos. Eu não sei qual é a taxa de processamento que consegue mesmo para essa resolução 630-480, porque eu percebo que há aqui uma série de módulos, eles estão devidamente documentados, há aqui uma série de módulos de processamento de imagem, não faço nenhuma ideia qual é o processamento do sistema. Isso é essencial numa aplicação destas que obriga quase a ter tempo real. Concorda comigo? Sim. Tem noção dos tempos que isto demora? Tem noção do tempo. Mas tem noção do tempo que isto demora? Tudo a ser processado. Eu consigo adquirir imagens a 23 frames, já me disse uma coisa que também não estava escrito. Mas está a conseguir processar todas as frames? Todas as frames, sim. Não há. Eu não acredito. É assim, se quer que diga a experiência que eu tenho, acho que não consigo fazer o cálculo de todos estes módulos em 50 milissegundos. Mas assim, há uma resposta parcial que posso dar a isso, que é só não havia de facto um processamento integral dos frames quando havia mais uma perda de ligação Wi-Fi que era estabelecido com o drone.
Isto porque o próprio drone tem um access point lá dentro e esta ligação é feita através de uma simples ligação Wi-Fi. E por vezes, quando o drone já se encontrava no final focando só na parte de processamento de imagem, eu tenho todos os módulos apresentados no capítulo 3, na figura 3.2, eu desconfio que isto demora mais de 70 segundos. A menos que tenha um supercomputador à disposição, que se calhar não alcança. Fica a ideia, não apresenta o tempo, não podemos discutir. Eu perguntei se tinha ideia de quanto tempo é que isto demora, a resposta foi não. Pronto, avançando, por favor. Só para terminar, estamos a atingir outra vez os 25 minutos. Esta última parte, secção 4.5, não podia ter tentado olhar com mais cuidado para algoritmos de localização. Já não digo de SLAM, porque nunca foi o objetivo, apesar de ter percebido essa palavra na introdução, partiu sempre do princípio de que já existia o mapa. Mas não teria valido a pena fazer algum estudo de estado de arte sobre algoritmos de localização? Respondendo então, chegou a passar pela cabeça, sim. No entanto, esta parte de usar uma informação pré-codificada era mais no sentido de. Como é que eu posso explicar? Inicialmente, a ideia não era usar uma informação pré-codificada, seria do género ter uma espécie de detecção de. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, ao fazer a detecção dos portos, neste caso, de elementos estruturais, ir fazendo um histórico de elementos estruturais detectados. E, por exemplo, ao invés de usar, por exemplo, esta informação pré-codificada, imaginemos que existia, por exemplo, um dataset, uma base de dados de informação estrutural e métrica do edifício. Ao fazer a navegação do drone num corredor, numa escadaria, como é a ideia, era feita uma detecção de todos os elementos estruturais e, no final de um trajeto, por exemplo, ou ao longo desse trajeto, essa informação, até esse dado momento, era comparada com outros elementos, ou uma informação de elementos estruturais de diversas localizações possíveis. Era uma ideia inicial. Até porque, sem esta informação do mapa, o que iria resultar era a parte da navegação funcionaria na mesma, e o que iria resultar era, no final do trajeto, o resultado seria apenas o número de portas detectadas, a velocidade do drone que andou, tendo em conta a velocidade em que andou e quando as portas foram detectadas, temos mais ou menos noção de onde está. Esta informação pré-codificada do mapa foi usada mais como uma cábula visual. Foi para gerar aquele mapa para termos mais um feedback para o utilizador para saber onde e quando as portas eram detectadas. Bem com a posição do drone. Mas fica a ideia que talvez. Eu percebi a sua resposta. Avançando para os resultados, porque estamos completamente fora de tempo, eu pedi só 3 pequenas questões, se não estou em erro. Uma delas, como é que fez a anotação manual? Figura 5.5 é a primeira e depois isso repete-se. Sim. É que essa parte eu acho que poderia estar muito mais a explicar esta seleção de resultados. Eu achei interessante, os vídeos dão suporte à usabilidade de textos novos, mas, por exemplo, como é que fez a anotação manual? A anotação manual foi literalmente feita à mão. Literalmente foi frame a frame selecionar nos vídeos das simulações um ponto de fuga ideal. Isto porque não havia background truth, não havia datasets, não havia dados nenhuns para este tipo de trabalho, ou seja, foi tudo literalmente feito à base de anotações manuais e a construção do meu próprio dataset. Tanto a informação métrica do corredor usada para gerar o mapa, como esta anotação manual do ponto de fuga, que foi literalmente frame a frame, por inspeção visual humana, a detectar o centro do ponto de fuga ideal. Pois, agora tem noção de que os gráficos, tal como eles são apresentados, serem muito pouco, pelo menos por mim. Porque há uma terceira dimensão que é essencial, que é o tempo, que não está representado. Olhando para aqui, vejo uma mancha de pontos. Nada me dizem qual é que é qual ao longo do tempo. Concorda comigo, não é? Sim, só como está, isto serve para mim muito pouco, não consigo daqui olhar e perceber todos. A ideia inicial era mostrar que eles convergem num centro. A ideia era essa, mostrar que se eles estivessem todos dispersos. Pode ser a convergência que estão para o lado, ou seja, poderia ser o ponto à esquerda, passou à direita, poderia ser a direita, à esquerda e no fim eles aparecem na mesma mancha, mas não dizem rigorosamente nada. Os erros e os padrões, etc., são muito mais claros. Já agora, por unidades nas tabelas, já se puxei, eu percebo que isto é pixels. Mas pronto. Aqui algumas notas que eu pôr aqui uma caption numa tabela.
Na página 62, escapou de certeza algum texto no final da página? 62, estou dizendo as mentioned before. Não sei, acho que falta coisas aqui. O texto continua aqui na página seguinte. Isto é só falar da última frase, mas as mentioned before only for doors. Não, although the deviation from the experimental is much higher than before, ponto. Nevertheless, depois começa uma frase, não tem fato do fato. Não falta coisa aqui, falta de certeza. Pois. Para terminar, a última questão. Para que é que foi a parte da simulação? Não percebi bem qual era o objetivo. Se era para mostrar que era possível utilizar este módulo num dispositivo que não fosse o drone, eu aceito. Mas e mais? Também isto, mas não só. Isto porquê? É que não é claro no texto, não há nada a dizer o porquê dos resultados de simulação. O leitor fica sem perceber o que eles estão a dizer. A ideia de fazer simulação inicial é por uma questão de quanto é que foi possível ter acesso ao hardware. Ou seja, mas podia ter escrito isso e acho que toda a gente percebia. Já agora chamar de simulação, dá a impressão que criou um modelo tridimensional do ambiente e depois fez não sei o quê. Foi a primeira coisa que eu li quando vi as imagens. Depois, quando li o texto, percebi que não, que usou uma câmera, semelhante à do lado do drone, etc. Simulação não foi a palavra mais indicada, mas podia ter escrito essa parte de início. Peço desculpa mais uma vez ter passado 10 minutos o tempo. Obrigado pelas respostas e boa sorte. Muito obrigada, professor António Neves, José Francisco, por esta discussão interessante e passar agora ao orientador. Obrigado, António, por esta discussão que eles valorizo muito o trabalho do Engenheiro Francisco. Também fazendo um contexto, neste trabalho a ideia de uma conversa com o apoio, nós estamos a discutir sobre ideias de dissertação no ano seguinte e sobre esta ideia. No início nem sequer tínhamos noção das dificuldades técnicas que isto podia representar. E o Francisco depois é que se trabalha a lidar com as dificuldades que foram encontrando com até coisas que nós não imaginávamos em relação ao drone, a dificuldade que é navegar nas monitores e o efeito que as correntes de ar e o próprio fluxo de ar gerado pelo drone tem influência nele próprio, porque eles não são pensados para espaços tão limitados. E pronto, mas eu acho que o resultado o resultado final do Francisco foi muito bom. Eu se calhar também ia perguntar se ele tem algum comentário a fazer. É um pouco o que tu estavas a dizer, inicialmente ele ser tudo que vai para nós percebermos o que seria daqui desta navegação e às vezes surgiu uma série de problemas que eu consegui algum deles resolver, ou esperamos resolver e possivelmente vamos continuar a tentar resolvê-los no futuro. Acho que afinal até contente com o resultado final. Sim, ao contrário do que estava a dizer também, que havia uma ideia inicial, que houve uma experiência inicial e nós não tínhamos nenhuma experiência. O Rui tinha feito alguns trabalhos em outdoor, portanto, foi mesmo, neste caso, foi mesmo a cobaia e eu espero que se nós entramos com isto que agora as coisas vão evoluindo e nós temos ideias muito mais megalómanas do que isto. Até porque a ideia inicial era, na brincadeira, disse isto vai ser boa nota se o drone sair do gabinete do orientador e for ter o teu laboratório sozinho. São duas coisas diferentes. Parece bem. Tinha que subir as escadas e encontrar as escadas a subir. Mas pronto, também temos mais tempo só aos programas de Francisco. Gostei imenso de trabalhar contigo, já nos conhecemos há anos. Desde o primeiro ano, no caso da Mariana também. Portanto, é sempre uma coisa que não fiz isso muito à vontade, mas agora seria igual. É sempre bom. Nós encontramos os alunos no primeiro semestre e agora estamos aqui alunos também. Nessa situação. Portanto, foi muito bom. Queria agradecer por ter falado comigo para fazer o trabalho de sessão, nem sequer conheço uma ideia. E pronto, muitos parabéns e muito sucesso.
Então, obrigada, Francisco. Vamos terminar esta Francisco e chamava então o Sr. Candidato